Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem. Saúdo a todos os internautas, queridos amigos que estão conosco aqui no canal do Centro Espírita Maria Imaculada, aqui conosco nesta quarta-feira, falando sobre falando sobre nós mesmos, né? Falando sobre alma, sobre espírito, sobre os móveis das nossas ações. E o tema de hoje, ele é um tanto quanto engraçado, né? Porque quando a gente pensa nele assim, a gente fica dizendo assim, o tema reage, né? Então a gente fica pensando assim, o que será que Paulo traz hoje, né? Nessa questão, porque nós temos uma máxima que é ensinada como princípio moral cristão, que nós não devemos reagir, nós devemos agir, nós devemos pacificar, nós devemos fazer o contrário do que está aqui posto, né? A reação é sempre algo visto como um ato, um ímpeto, no sentido da defesa. A sociedade humana tem pedido, exigido que a gente faça assim, que a gente, quando você tiver um desaforo, não leve para casa não, devolva na mesma hora. É o olho por olho e o dente por dente, né, que a gente já ouviu tanto falar, o código de Hammurabi, né, o código, essa lei, a lei de Talião, de tal e qual, né, levou, fez, leva. A sociedade é assim, o mundo é assim. E a gente vê o tempo inteiro, a gente vê a violência que explode em todos os lugares, porque justamente tem sempre uma justificativa. Quando o sujeito é interpelado sobre por que fez aquilo daquele jeito, a resposta é sempre por que fulano, por que aconteceu tal coisa, por que isso foi feito, e aí a justificativa ela ultrapassa os limites mais altos aí da compreensão. Então, isso que nós estamos falando aqui da reação, ela não é necessariamente nesse sentido, claro, não podia ser de outra forma, mas nós precisamos entender o que seria essa reação. Lá em Mateus capítulo 5, versos 38 a 48, a gente vai ter uma passagem interessante em que Jesus diz assim, né? Olho por olho, visto que foi dito, olho por olho, dente por dente. Né? A passagem exatamente ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao mal. Então, observe que nessa passagem de Mateus, Jesus está dizendo, não ofereça resistência ao mal. Isso a gente pode pensar que é a atitude pacificadora, e né? De fato, Jesus diz aqui, se alguém te pedir um manto, dê a túnica, dê a capa também. Se alguém te pedir R$ 10, dê 200. Se alguém te pedir para andar 10 quilômetros, ande 200 quilômetros com ele. Então, observe que o mandamento que está aqui posto é que você realmente não brigue com o mal. Você não discuta com o mal. Se o mal bater na sua porta, você não brigue com ele. Você, de certa forma, o acolha. Né? Esse é o princípio moral que está aqui. Mas claro que quando a gente percebe de uma forma mais cotidiana, é que essa prática não funciona com todas as pessoas. Nem todo mundo aceita de bom grado quando alguém que é o seu alvo se volta como seu benfeitor. Muitas vezes isso é um insulto maior do que o que causou o ato violento. A pessoa de repente não se magoar. Isso às vezes fica como uma coisa assim, mas até o que ele chama de dar o tapa de luva de pelica, né? A pessoa se sente melindrado mais ainda. O objetivo era ferir, era magoar. Aí a pessoa mostra-se superior, pronto, aí, né? Então observe que no mundo de hoje a gente tem aí talvez uma outra forma de verificar essa abordagem, para que ela não saia, ela não seja da forma de uma forma pedante, de uma forma arrogante, a gente tentar dizer, não, eu sou superior a você.
e tal. Então, a questão moral precisa ser entendida de uma forma melhor, porque se o sujeito, de repente, não deixar claro a sua intenção, de que o interesse é realmente modificar o móvel da ação do outro, ele talvez não seja muito bem sucedido em simplesmente fazer um ato caridoso, que seria de tentar devolver simplesmente uma moeda muito, muito cara nos dias presentes, devolver o mal com o bem, né? Dar em troca ao mal recebido um bem generoso. Então, o que seria então o que restaria nessa passagem? A gente pode entender que dar a outra face pode ser buscar caminhos alternativos. Então, ao invés de você, por exemplo, ir pela mesma via da dialética do bem e do mal, você tentar encontrar uma outra forma de acessar aquela pessoa de uma maneira tal que ela não se sinta ferida por você, não se sinta magoada, não se sinta diminuída e, ao mesmo tempo, você tenha o resultado desejado. Então, você está discutindo com a pessoa argumentos que não estão sendo suficientes. Não adianta continuar com os argumentos. Se uma pessoa, de repente, lhe ofende nos seus argumentos e você se sente ferido, se você devolver da mesma forma, receberá outros de volta. Quer dizer, alimenta esse ciclo, né, de uma forma muito trágica. O ideal seria que nós tivéssemos uma possibilidade pedagógica de irmos por outro caminho. Ao invés de você devolver, por exemplo, a pecha que lhe foi colocada, a ofensa que lhe foi feita, tentar ir por uma outra estrada, tentar desconstruir de uma outra maneira, de forma inteligente, claro, e para que isso aconteça, é preciso que você seja o dono do barco. Uma coisa que eu percebo claramente é que quando a gente é ofendido, né, a gente tem que, para fazer isso, a gente tem que ser dono do barco. Porque se você for um passageiro da agonia, aquilo realmente pode virar um resultado de mais do mesmo, ou seja, um resultado triste da vendetta, da vingança, da raiva, do acúmulo da raiva, do trauma, de uma série de coisas que são provenientes de relações frustradas e desastrosas que acontecem entre as pessoas. Então você precisa ser dono do barco para que você possa ter o discernimento de dizer nessa hora que você não vai reagir, que você vai buscar uma outra forma de acessar aquela alma e tentar demovê-la do sentimento pesado que aquela relação carrega naquele momento. Então, para sermos donos do nosso próprio barco, a gente precisa ter um preparo emocional, né? O Dr. Daniel Goleman explica que o sequestro emocional ele ocorre em alguns segundos. Então, se a gente, de repente, estiver numa discussão e alguém lhe largar uma pedrada na sua vidraça frontal e você sentir quebrar os vidros da sua resistência, você tem pouco de 3 a 5 segundos para você tomar conta da situação, senão aí pode ser que você perca o controle. E aí, quando você menos espera, você está fazendo uma coisa que não tem menor cabimento na sua lógica e muito menos no seu conjunto de valores. Pode se surpreender fazendo coisas que você jamais imaginou que você ia fazer. Então, por isso, é importante que a gente pense que esse mecanismo atávico está em nós. Ele ativa um circuito chamado eixo pituitário, hipotálamo pituitário adrenal. Começa na amígdala cortical. A amígdala cortical, se você botar o dedo aqui no meio da cabeça e aprofundar o dedo até metade aqui mais ou menos, nesse eixo aqui, né, para trás, no meio aqui, você vai encontrar uma organelazinha, uma partezinha do seu cérebro, e essa é responsável por receber esses impulsos e dar destinações apropriadas. Imagine o seguinte, o sujeito está na floresta. Lá nas savanas africanas, nós não somos civilizados, estamos nas savanas africanas, por exemplo. Aí, de repente, vem um urso, um leão, né? Vem de lá um leão. Urso na savana africana, foi boa essa. Vem lá um leão. Aí esse leão vem para cima de você. O que você faz? Você olha assim, ô senhor leão,
Hoje eu não estou afim de correr, não, senhor Leão. Vem cá, vamos bater um papo. É assim que funciona? Não. O sujeito, sem pensar, sem raciocinar, sem nada, ele sobe numa árvore. Quando ele menos pensar, ele está no topo de uma árvore que ele nunca ia subir em condições normais. Então, quando a gente está assustado com alguma coisa, com uma barata, com um bicho qualquer, aí de repente sobe ali no armário, quando pensa que não, está lá em cima. Por que isso? Porque esse mecanismo ele oblitera, ele inibe a ação cortical. O cérebro para de funcionar como elemento racional. Ele dispara através do sistema nervoso simpático. Ele dispara uma série de reações, inclusive da produção de determinadas substâncias, adrenalina, por exemplo, que vão fazer com que o seu organismo funcione de maneira acelerada. Vai fazer com que o organismo funcione em alta rotação. E aí vem os efeitos colaterais disso. A pessoa fica sem muito senso de limite, a pessoa explode, os gatilhos emocionais ficam livres, abrem com portas muito, muito profundas do inconsciente, que são agora reveladas, e a pessoa diz coisas que jamais imaginou dizer, bota para fora, vomita coisas importantíssimas, e que ela guardava durante muito tempo na sua alma e que ela não conseguia dizer. Então, por isso, ela se pega perdendo a cabeça e às vezes as pessoas matam por causa disso. Matam, né? Porque não tem limite, não tem freio. A função ali é lutar ou fugir. A reação ali é luta e fuga, a reação ali é absolutamente instintiva. Não tem nada de civilizado, não tem nada de nada. Então, pensar numa pessoa que perde o controle é pensar numa pessoa que está nesse estado, né? E todos nós que estamos aqui hoje habitando corpos humanos nesse formato antropóide, como nós somos, temos esse mecanismo dentro do corpo. Aí a natureza lhe dá 5 segundos. Você tome conta do seu corpo em 5 segundos. Para isso, nós precisamos ter presença de espírito. Nós precisamos ter a presença do sujeito no seu ato deliberado de controlar e de entender o que funciona no seu organismo. De que maneira funciona isso, de que maneira você controla essa sua reação. Então, você sabe que você foi ofendido porque começou um processo de aceleração de motivos para você reagir. Você começa a ser estimulado. O que essa pessoa está pensando? O que ela acha que eu sou? Será que ela pensa isso? Será que ela pensa aquilo? Começa a tomar conta de uma pessoa e a pessoa vai perdendo o controle e de repente, emocionalmente, tanto quanto despreparada, a pessoa deixa sair em um movimento quase catártico uma série de explosões da sua forma de ser, da sua forma de estar, e a pessoa de repente, quando menos pega, quando menos se imagina, a pessoa está fazendo coisas loucas assim mesmo, né? Bom, então, controlar é isso, é saber que isso existe, em primeiro lugar, saber o que é que você sente quando você está nessa situação e, a partir do momento, o que é que você precisa fazer para sair desse lugar. Uma das coisas importantíssimas é ter essa consciência, respirar e ter a ideia de que você pode sair da experiência, você pode estar fora dela, a não ser que seja uma experiência muito, muito forte, contundente, uma agressão física, aonde aí existe primeiro a intenção de proteção do corpo. O indivíduo vai reagir para se proteger, né? Ele não vai ficar vulnerável. Ele vai de alguma forma buscar a sua proteção. Isso é o cotidiano, isso é o que acontece ordinariamente no dia a dia e dá vazão a gente está diante de uma série de coisas que estão acontecendo no mundo e que, de certa forma, estão nos afetando, abrindo os gatilhos, disparando as nossas reações emocionais mais profundas, os nossos atavismos vêm à frente e a gente vê aí essa explosão de coisas que acontecem, de atos violentos que acontecem no mundo ordinariamente. Mas o professor Romanelli, ele vem fazer aqui um terceiro recorte, né? A gente viu o primeiro, que é você agir moralmente, no sentido de você ser uma pessoa que imediatamente perdoa e se coloca mesmo, dá-se àquele que está no desequilíbrio, para que ele, de certa forma, jamais perceba em você um ato violento.
Existe aquela outra reação onde você, em presença de si mesmo, você consegue contornar a situação e ir por um outro caminho, margeando outro caminho para chegar no mesmo objetivo, que é demover aquela pessoa que está no ato agressivo em relação a você a continuar no ato agressivo em relação a você. Ou seja, é uma forma outra de se defender, um tanto quanto mais fria e independente. E essa terceira forma é encontrar recursos dentro da alma para fazer isso. Porque só faz esse movimento de equilíbrio quem tem recurso. Quem não tem recurso ainda, quem não conseguiu amealhar no seu processo evolutivo o recurso, vai ter dificuldade de fazer isso. Vai sentir um certo prazer mórbido em deixar-se contaminar, né? Deixar-se explodir. Que seria a reação adversa mais imediata do ato violento, do ato da agressão. Mas existem em nós recursos que aqueles que ainda não praticaram podem praticar. Eles estão disponíveis. Você não precisa ir na farmácia, não precisa ir no supermercado, você não precisa ir em lugar nenhum para poder adquirir esse recurso. Basta que você tenha a certeza de que esse recurso existe, que ele está em você e que você pode acessar esse recurso de uma forma muito cotidiana. E o que vai ser resultado disso? Bom, vai ser resultado que você cada vez mais, quanto mais se conscientizar desse recurso, você mais estará em condições de atuar em você mesmo para produzir este efeito que é o efeito pacificador. Né? A sua reação é uma ação pacificadora e não uma ação destrambelhada no sentido de vingança, no sentido de buscar apenas uma vingança. Não é isso. Né? Então você, a partir do momento em que evoca esses poderes que estão aí na sua alma, você automaticamente consegue desenvolver essa capacidade construtiva dessa nova perspectiva de ação. Então, o reage então seria no sentido de você não se deixar ser sequestrado. O reage é no sentido de você reagir nesse tempinho, nesse curto espaço de tempo que tem no momento da ofensa, no momento da perda do controle, ou no prenúncio de uma depressão. A tristeza, a melancolia, todo mundo tem, gente, isso é natural. Porque o que acontece basicamente, né, Spinoza dizia que a alegria e a potência, ou a tristeza, tinham a ver com potência. Tinha a ver com ganho de potência ou perda de potência. Então a vida ela flui através de um estado de mais potência, flui melhor, mais harmônica, mais feliz, etc. Com menos potência a pessoa estiola, a pessoa se apequena, se encolhe em si mesma, etc. Então a gente está falando de potência, mais e menos. É uma força interior que permite você se colocar nesse lugar. O que é a reação? A reação é no momento que você sentir que as forças exteriores estão tentando cooptar você para um lugar que não é lugar legal, reaja. Olha aí, reaja. Reaja no sentido da ação. Ação positiva. Reaja no sentido de imediatamente chamar para a realidade as forças que estão em sua alma e que têm a capacidade de fazer com que você se levante do lugar que você está. Então ele diz assim: se atreva, se adensa em torno dos teus passos. Não te desorientes, reage, intensificando a luz que brilha dentro de ti. Olha que legal. Se o momento exterior é de sombra, e o momento exterior de sombra, ele é um momento que reflete muitas vezes o amargor de estarmos vivos. O fel da vida, que acontece, e é necessário acontecer, porque é através do experimento, é através da experiência desse gosto horroroso que muitas vezes nós provamos,
é que nós podemos elaborar dentro de nós esse caminho alternativo para sairmos dos efeitos imediatos desse dissabor, para podermos encontrar o sabor. Para podermos não é se esconder, não é neutralizar no sentido de abafar, mas é no sentido de contornar e sair dessa linha, dessa forma de percepção. Dar a outra face é ver de outro jeito. Então, nesse caso especificamente, o mundo ele tem armadilhas eloquentes assim. O mundo ele vai encontrar 1001 formas de testar sua paciência. Ele vai encontrar 1001 formas de passar uma rasteira nessa cara de santo que a gente carrega. Mas, por outro lado, dentro de nós existe uma força que é maior do que esses intentos do mundo em nos desestabilizar. Porque o homem ele é proprietário do seu querer. O homem é proprietário do seu decidir. O homem tem decisão. Pode ser a decisão que, ao olhar do outro, pode ser a mais louca do mundo. Mas observe, o direito dele decidir é dele. Ninguém tira isso. Inalienável. Inalienável. E isso dá um poder enorme à pessoa. Porque no momento em que a pessoa se decide a ser forte, no momento em que ele é premido a se enfraquecer, é uma decisão que é contrária à força que o impele naquele momento para baixo. Ele traz uma força, reação para cima. Reage no sentido de dizer, aonde houver sombras, que eu seja a luz. A oração de São Francisco. Né? Aonde houver tristeza, que eu leve alegria. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Então, nesse lugar, é o lugar da reação. Nós podemos tomar essa decisão? Podemos, claramente. Gente, claramente. Você perde o que? Nada. Nem 1 quilo de feijão você perde. Não perde também nem 1 quilo, né, de peso. Mas ganha-se a liberdade de ser dono do seu sentir. Gente, isso é de uma força. Imagine que o sujeito não tem mais aquela de ficar botando culpa nos outros, botando culpa no mundo. Não, o mundo está doente, é uma doença do mundo. Está doente o mundo? Pega um termômetro, né? Bota lá no quiquinho do mundo e diz assim, ó, vou ver aqui agora, levanta o braço, então, botou, tirou, mediu a temperatura, quanto deu, 38, dá um remédio. O doente está doente, o médico está são. A pessoa não está na doença do mundo, a pessoa está fora disso. Cuidado só com esse diagnóstico, porque às vezes eu não sou o doente, mas eu sou a causa dela, da doença. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso, com essa suposta superioridade. O que eu estou dizendo é, quando você for premido, reaja. Reaja, cresça em você, para que você se torne maior do que aquilo que lhe oprime. No sentido de interioridade. Não adianta você se inflar de ego e reagir de maneira cheia de soberba. Não é isso. É você não se ferir. É você criar um escudo para que aquilo não te atinja. Você compreender aquilo que está chegando como algo de uma patologia do outro, mas aquilo para você não vai ter o mesmo impacto que o outro imagina que vai ter. Você simplesmente imagina que aquilo vem e aquilo se dissipa. Dissipa. Quem estuda as formas de pensamento sabe que quando você pensa mal de alguém, isso cria uma força, uma forma que vai na direção do alguém pensado. Só que se alguém pensado não estiver receptivo à energia que você emanou, essa forma de pensamento ela perde força, ela vem de volta para a fonte. Por isso que quem emana pensamentos negativos sofre muito mais do que aquele que às vezes a pessoa está pensando mal do outro, o outro está ali atrás do trio elétrico cantando feliz, não está nem aí.
Mas quem pensou fica no remoendo, porque essa forma retorna, retroalimenta pensamentos negativos e a pessoa entra num ciclo vicioso terrível e começa de repente a sofrer as injunções desse pensamento, dessa grande força que atua sobre ele, e ele termina sendo o grande prejudicado. Por isso, é um ato de inteligência fazer isso, reagir nesse sentido, intensifique a luz que brilha dentro de ti quando a exterioridade estiver em trevas. Uma atitude que eu acho que não nos cabe nesse momento fazer esforços hercúleos, não. Avalie apenas. Nesse momento, avalie. O que eu ganho mais? Jogando pedra de volta ou encontrando dentro de mim uma força que diminua a intensidade do agressor e me permita, de forma presencial, encontrar um caminho alternativo para demovê-lo da agressão. No Código Penal da Vida Futura, o livro Céu e Inferno, lá por volta do artigo 15 e 16, você vai ver lá os 3 movimentos dessa reparação. Em primeiro lugar, arrependimento. O sujeito arrepende-se, expia a dor perpetrada no outro, depois repara. É um processo que eu digo o seguinte, a lei de causa e efeito, ela vai atuar na causa com o efeito reverso, ou seja, a causa sente o efeito reverso em si mesmo, mas é importante que o elemento causador vá lá na fonte da volta, do retorno, vá lá no indivíduo que foi prejudicado por ela e neutralize nele a força daquele mal para que ele não continue retroalimentando isso de volta, para que ele não continue jogando as pedras de lá para cá. Então, de novo, você vai ter que encontrar uma forma de ir lá e devolvê-lo disso, porque não basta você se arrepender, é preciso que você vá ao outro e diga de uma forma contundente ao outro que aquele movimento deve ser estancado, deve ser paralisado. Isso é muito importante dentro de uma vivência de paz. Vivência de paz. Uma outra coisa que o professor Rubens Romanelli vai nos lembrar aqui é do mal. O mal no mundo. O mal no mundo é cotidiano, né? Então, se a maldade tenta denegrir as suas obras, diz ele, não te perturbes. Reages multiplicando a bondade que reside em teu coração. Isso aqui são aquelas pessoas que já estão trabalhando em função do outro, que estão na caridade, que já estão fazendo alguma coisa. Essas pessoas, elas estão, muitas vezes, elas não são aquinhoadas de louros. Não, ao contrário, elas são apedrejadas, elas são vilipendiadas, elas são agredidas moralmente, porque o anão moral, ele não admite que alguém de uma estatura maior do que ele passe junto dele. Não admite. O anão moral, ele tem a língua ferina para agredir as pessoas que ele acha que fazem sombra nele. Por que ele faz isso? O anão moral, ele quer diminuir moralmente a pessoa para que ela fique no seu tamanho. Toda vez que uma pessoa agride gratuitamente outra pessoa, ele está se sentindo inferior diante dela. E está fazendo isso para que ela seja reduzida. Olha o que os algozes fizeram com Jesus. Diante daquele magnânimo ser, daquela imensidão de ser, eles tinham que agredir, bater, cuspir, para que ele fosse reduzido. Coitado. Jesus inspira isso tudo aqui. Porque aquilo para Jesus, o mal do mundo já não me faz mais qualquer mal. Jesus já estava nessa superação. Então Jesus, por ter superado isso, esses anões morais, eles tentaram fazer, mas eles não conseguiram. De jeito nenhum. Por que não conseguiram? Porque, ao contrário do que eles imaginavam, nesse momento exacerba no agredido a força do bem praticado, como uma maneira de neutralizar o mal que lhe é direcionado. Então, quem tiver uma obra, não desista. Por quê? Porque o ente público não respeita, porque a população não deixa,
porque os funcionários são relapsos. Nada deve ser motivo para destruir uma obra que caminha na direção do bem. Ao contrário, toda vez que o mal bater a porta do serviço do bem, cabe ao serviço do bem edificar andares adicionais na sua residência, cômodos novos, para acomodar este futuro hóspede que hoje entra pela porta do mal, mas que dia virá em que ele será acolhido nas bênçãos da casa do bem. Isso é o que a gente vê ordinariamente acontecer. Pessoas que abandonam pessoas na vida. Em um determinado momento, lá na frente, quando a inexorabilidade do tempo, da doença bate a porta, essa pessoa volta. E aí é acolhido. E no momento que ele é acolhido, aí você vê que o bem está ali atuando de forma muito contundente. Ao invés de botar para fora, o bem atuou, o bem foi exercido. Outra coisa que acontece no mundo de hoje, que é a questão verbal, né? A questão da reputação, da calúnia, do bullying. Então, se a calúnia tende a insinuar-te no círculo das tuas relações, se entre aqueles que estão com você, ou vai começar de repente a subir a intensidade da calúnia, não te exasperes. Controle, presença, reage, cultuando a verdade que pontifica no altar da tua consciência. Você está certo, está fazendo bem, o que você está fazendo está coerente, então não se preocupe não. Preocupe não. A opinião do outro ela é importante, avalie sempre, porque ela pode ser uma dica fundamental de um processo de elevação. Mas não se impressione muito, deixe ela fluir. Porque o contraste do que está sendo colocado é sempre o exame da consciência. Você está fazendo aquilo que é correto. Veja bem, não é o que você acha que é correto. É o que é correto. Porque o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Não é relativizado. Aí não estou fazendo isso para impor a ele uma educação. Não. Você está dando o melhor de si amorosamente para que aquele cresça. Isso é consciência. Você está fazendo o melhor de si para que a empresa prospere. Então isso é consciência. Entendeu? Então isso não cabe subjetividades aqui. Agora, se alguém está falando mal de você, ponha a sua consciência como sendo o seu chão e pise em cima dela para que ela lhe sustente dos seus passos e não deixe jamais que essas calúnias direcionadas a você sejam motivo da sua queda, da sua desdita. Então, reage. Nesse sentido, buscando dentro de você aquilo que é seu, o seu reto agir. Buda dizia que nos caminhos retos, o reto agir é um deles. É você fazer a coisa certa, a coisa que está em conformidade com as leis divinas, fazer aquilo que está em conformidade com a equidade, com a amorosidade, com a fraternidade. Se você faz isso, relaxa, deixa o disse-me-disse bater na sua porta, não se cancele por antecipação, deixe que o mal do mundo cuide de si mesmo, a cada dia deixe o seu mal e viva a sua vida sem direcionar, sem mudar a direção dos seus passos, se a sua consciência assim lhe levar nessa direção. Cultue a verdade que pontifica, que está reinando no altar da sua consciência. Agora existem coisas de foro íntimo, que nem tudo é de fora. Porque o de fora a gente já sabe, né? O mundo é bem criativo nas formas diversas em nos provocar. Mas existem questões internas. Por exemplo, a vaidade. A vaidade é uma coisa que é de dentro. Então, se você de repente sentiu que a vaidade está tomando conta, reage. Diz o nosso professor. A vaidade, se ela procura enredar-te nas teias da ilusão, se você percebeu que a vaidade está te levando para um lugar
ilusório. Olha que isso é canto de sereia, que acontece com todo mundo. A gente está aqui achando que está crente rente do sucesso, mas a vaidade está nos cercando. Ela está ali, no cerca vitória, ali, fazendo aquele negócio ali, e na hora que você menos pensar, você está sentado no trono da ilusão da vaidade. O trono da ilusão da vaidade diz: você é ótimo, maravilhoso, você é perfeito, não precisa fazer mais nada, tá tudo certo, tudo bacana, tudo isso, aquilo, e a pessoa vai, o ego vai inchando, e aí tem um momento em que a pessoa começa a fazer bobagens porque começa a julgar o mundo a partir dessa percepção. Veja aí os popstars, essas pessoas que estão aí no topo da lista dos mais, são pessoas que fazem bobagens cotidianas inadmissíveis para uma lógica da existência, não precisa nem muito, uma lógica da existência. Então, por conta disso, essas pessoas realmente elas não estão muito bem, elas não estão muito bem. Mas, por outro lado, aquele que é humilde, e a humildade não tem nada a ver com fraqueza, humildade é reconhecimento do seu estado verdadeiro, e aquele que assume o ônus e o bônus de ser o que é. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que não se acha ser mais nenhum palito do que o que é, nem menos também, né? Então a pessoa está ali naquele lugar, ela sabe lá a cadeira que senta, ela sabe o lugar que ela vai, ela sabe até onde ela bota o chapéu dela, ela sabe disso, ela tem consciência. Nós estamos falando de presença. Então, se a ilusão começa a tomar conta da sua vida, reage, amando a simplicidade que jaz na essência da tua vida. A vida simples é uma vida despojada, é uma vida de liberdade. Você não é escravo daquilo que você imagina. Existe na literatura médica um estado de patologia simbiótica em que o indivíduo fica fusionado num outro indivíduo. Então, o indivíduo, ao invés de desenvolver uma faculdade dele, ele foi instado a transferir essa faculdade para uma outra pessoa. São aquelas pessoas que só funcionam juntas, né? Um sem o outro é um negócio triste. Então, isso pode ser patológico. Isso pode ser patológico porque a pessoa, de repente, pode ter problemas. Principalmente quando esse outro falha na ausência, porque são todos impermanentes, eles podem morrer, alguma coisa. Muito bem. Então, esta simbiose, imagine agora um sujeito que estabelece uma simbiose patológica com um cargo público. Já imaginou? Quando ele perde esse cargo público? Você já imaginou alguém agora que estabelece uma simbiose patológica com dinheiro? Imagina, com prestígio que o dinheiro traz. Aí o dinheiro some, essa parte do indivíduo não existe mais, ele não tem o que sustentar, cai, desmantela todo. Desmantela todo. Então, quando a simplicidade existe, o sujeito não depende de nada. Reza a lenda que Gandhi, quando estava numa dessas viagens que ele fazia, ele estava na frente de uma lojinha, numa estação de trem, e lá tinha um rádio. E ele ficava sorrindo para o rádio, aquele sorriso da criança que está diante de um brinquedo, de uma coisa desejada. E aí alguém que estava na comitiva correndo, não, tal, vou comprar esse rádio para o senhor está muito feliz com o rádio? Não, quero rádio nenhum, não. Mas o senhor não está feliz com o rádio? Não, eu estou feliz pela minha desnecessidade dele. Eu não preciso dele. Eu estou desnecessitado dele, por isso eu estou feliz. Porque eu não preciso de rádio para viver, não preciso de rádio para ser feliz. Olha que coisa bacana. No dia que a gente de repente dizer o que eu preciso para viver, é o que Diógenes precisava. Diógenes dizia que um cão era melhor do que ele. Porque, certa feita, ele estava bebendo água numa fonte com uma cumbuquinha daquela de água, e ele estava ali, né, com a cuia, botando na água e tal, e botando na boca, e de repente ele olhou um cão do seu lado, lambendo a água e bebendo sem cuia, sem nada, sem copo. Aí ele disse, você é melhor do que eu, porque enquanto eu ainda preciso desse objeto para beber minha água, você não precisa mais. Então ele dizia que o cão era melhor do que ele. Então a vaidade é algo que destrói, a simplicidade é algo que constrói, reage, buscando a simplicidade na tua vida. Outra coisa que acontece ordinariamente, tristeza.
Ah, tristeza, tristeza toda hora, né? A gente é convidado a conversar com ela. Tem horas que você está assim sem querer mais, aí vai baixando energia. Spinoza dizia, né? Você vai perdendo potência e aí você vai ficando triste. E isso, de certa forma, pode levar o sujeito a uma continuidade nesse vórtice triste. E ele pode cair aí no eixo vorticoso aí, uma energia que puxa, que suga e de repente ele está em estado depressivo. Isso pode acontecer. Então, quando sentir que a tristeza busca avassalar-te o ânimo, não te abatas, diz ele. Reage, nutrindo-te da alegria que se oculta nas raízes da tua crença. Olha, gente, isso aqui é importante. Quando o homem perderam, deram uma rasteira no homem lá e tiraram Deus da vida das crianças, de tudo mais, achando que a modernidade é laica e essa laicidade exclui a possibilidade de Deus como sendo algo que você deva considerar na sua vida, a gente deu um passo grande para tirar do homem o chão. O chão. Uma coisa é você não ter nada, você acordar de manhã e dizer, eu estou por mim. Não tenho nada, sou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém, no propósito zero da existência, meu espírito está aí sem lenço, sem documento, não tenho nada. Aí um sujeito desse para sustentar a vida dele, né? Nietzsche morreu louco. Nietzsche, que era genial, morreu louco. Imagina uma pessoa que não tem uma capacidade nietzschiana de compreender a realidade. Muito bem. Isso mostra que muitas vezes estudos estão corretos em afirmar que pessoas que têm crenças, que têm fé, pessoas que têm a sua religião, são pessoas mais saudáveis, são pessoas que se recuperam melhor de cirurgias, são pessoas que têm maior capacidade de reconstrução dos seus tecidos, portanto, são pessoas mais resilientes, porque elas têm um plano B. Mas aqui está valendo a questão da fé, claro, mesmo que seja uma fé ingênua, mas está valendo. É uma sustentação. Quando a tristeza bater na sua porta, busque no sustentáculo do seu templo interior a alegria de estar sendo observado pela força máxima do universo. Isso é pouco, não, gente, isso é muito. Agora, se você não quiser ensinar para seu filho o Deus da religião, tudo bem. Mas não deixe de dizer a ele que o universo é criado por uma força inteligente, uma causa primeira, inteligência suprema. Não deixe de dizer a ele que a alma dele permanece viva depois da morte do corpo. Não esqueça de dizer a ele que ele não é um barco solto no mar sem destino. Não. Ele é uma alma que caminha para a perfeição. E a perfeição é o verdadeiro encontro com a perfeição de Deus, com a essência de Deus e, portanto, com toda a felicidade e alegria possível que um ser possa sentir. É isso que nos aguarda a todos de maneira inexorável. Portanto, a gente deve compreender que sem Deus a gente, como se diz, né? Muito sem Deus é nada, nada com Deus é muito. Essa coisa é muito importante a gente compreender isso. Outra força interior, o ódio, que a gente nutre às vezes, né? A gente fica zangado e etc. Então, se o ódio tenta penetrar o santuário dos teus sentimentos, não te aflijas, reaja, desdobrando o manto de amor que te cobre a multidão de pecados. Evoca para fora de ti o amor que existe no seu coração. Não se deixe perder, não perca seu controle, presença, reaja quando sentir, olha aí que ele está dizendo, que você vai perder o controle, reaja, não te aflijas e evoca do poder da sua alma a capacidade grandiloquente, grandiosa de amor que
Quando ele acontece, tudo que você pensou de negativo, ele se neutraliza por uma questão muito simples. O objetivo do Espírito é encontrar-se com esse amor. Ao encontrar-se com esse amor, aquilo que foi o ato praticado do pretérito, que te levou muitas vezes à crise de consciência terrível, foi em verdade um caminho tortuoso que você usou para chegar nesse lugar. O importante é o lugar que você vai chegar. É o lugar que você vai chegar. Você demorou mais, você se feriu mais, foi mais doloroso, foi mais triste, mas o importante é que você estava morto e renasceu. Você estava perdido e foi encontrado. Mas tem muita gente que diz assim: poxa, mas eu faço tanto esforço e mesmo assim eu não consigo fazer com que isso melhore na minha vida. E aí o nosso amigo diz assim: se mesmo com tudo que você esteja fazendo, a despeito de todas as tuas reações, se você vê que o mal ainda resiste, ainda assim, reage. A infiltração do desânimo. Não perca a esperança de que você um dia vai chegar e vai ver toda essa treva se convertendo em luz. O dia virá que todo mal se converterá no bem, toda tristeza se converterá em alegria e todo ódio se converterá em amor. E dessa forma, se você sentir que, mesmo assim, às vezes parece que suas forças não estão correspondendo, não te aflijas. Reage e peça a Deus que faça vir, brotar do âmago do seu ser, do fundo da sua alma, a essência divina que existe em cada um de nós e que ela seja força suficiente para você se levantar, balançar a poeira, continuar a viver sua vida em busca da sua plenitude. Não reaja no mal. Quando o mal bater na sua porta, não discuta com o mal. O mal não se discute, porque é perda de tempo. Quando o mal chegar, não te aflijas. Reaja e traga para ele, mostre a ele a força do bem que existe no seu coração. Fiquemos em paz, em nome de Deus. Que assim seja.